Pare tudo o que você está fazendo agora. Porque o que eu vou te contar pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu 13º salário de 2026. Você estava esperando por esse vídeo, e ele finalmente chegou. Só que hoje eu não vou apenas repetir manchetes, não vou simplesmente falar uma data e encerrar o assunto. Hoje eu vou te levar para dentro do jogo. Para dentro da estratégia. Para dentro do que realmente acontece nos bastidores quando o assunto é o seu dinheiro. Existe um decreto prestes a ser assinado em Brasília. Existe uma movimentação acontecendo agora. E o seu 13º salário está no centro disso tudo. Você já deve ter visto títulos por aí dizendo que a data saiu. Já deve ter recebido mensagens no WhatsApp. Já deve ter visto alguém afirmando que o pagamento será em abril e maio. Mas a pergunta que quase ninguém está fazendo é: por que essa data se repete? Porque isso acontece praticamente todos os anos. E será que em 2026 vai ser diferente? Fica comigo até o final porque eu vou revelar não apenas quando você provavelmente vai receber, mas porque você vai receber nessa data. E logo depois desse gancho principal eu quero que você comente aqui embaixo a sua cidade e o seu estado. Eu quero saber de onde você está me ouvindo agora. Porque conhecimento é poder, e quando o assunto é 13º salário, conhecimento é dinheiro no seu bolso. O que está acontecendo agora não é coincidência. Não é sorte. Não é generosidade. É estratégia. Eu investiguei o Diário Oficial. Analisei os decretos dos últimos anos. Observei o padrão. E descobri que existe uma fórmula que o governo utiliza para definir o calendário do 13º dos aposentados e pensionistas. Antes de falar de datas, você precisa entender as regras do jogo. Porque muita gente perde dinheiro não por falta de direito, mas por falta de informação. Primeiro ponto. Quem tem direito ao 13º salário do INSS? Recebem o abono anual os aposentados, os pensionistas, quem recebe auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão. São esses 5 grupos. Se você está dentro de um deles, o 13º é seu por direito. Ele vai cair na sua conta. Agora vem o ponto polêmico. Quem recebe o BPC-Loas, o benefício de prestação continuada, não tem direito ao 13º. E isso revolta muita gente. A explicação técnica é que o BPC é um benefício assistencial, não previdenciário. Ele não exige contribuição prévia, por isso a legislação atual não prevê o pagamento do abono anual. É duro ouvir isso, mas essa é a regra que está valendo hoje. Agora preste atenção nos 3 erros que mais fazem aposentados e pensionistas se decepcionarem todos os anos. Erro número 1. Não entender o cálculo proporcional. Se você se aposentou em 2026, não vai receber o valor cheio. O cálculo é simples, mas muita gente não faz. Pegue o valor do seu benefício, dívida por 12 e multiplique pelo número de meses em que recebeu naquele ano. Se a aposentadoria começou em junho, por exemplo, você receberá proporcional a 7 meses. E quando o valor cai menor do que o esperado, vem a frustração. Não é erro do sistema. É cálculo proporcional. Erro número 2. Esquecer do imposto de renda. A primeira parcela normalmente vem limpa, 50% do valor bruto. A alegria é imediata. Mas na segunda parcela vem o desconto, para quem está dentro da faixa de tributação. O imposto incide sobre o valor total do 13º e o desconto é feito de uma vez na segunda parte. Muita gente acha que houve erro, mas é assim que funciona. Erro número 3. Cair em golpes ou antecipações bancárias. Sempre que surgem rumores sobre o 13º, os bancos começam a oferecer antecipação. Parece tentador. Dinheiro imediato. Mas os juros corroem o valor. Você recebe antes, mas paga caro depois. E o pior, o governo já vem antecipando oficialmente o pagamento nos últimos anos. Ou seja, você pode acabar pagando juros desnecessários por algo que cairia na sua conta poucas semanas depois. Agora vamos entrar na parte mais interessante. A chamada estratégia secreta. Por que tantos especialistas afirmam que o pagamento de 2026 deve acontecer novamente em abril e maio? Não é achismo. É padrão histórico. Em 2024, o Decreto 11.947 foi publicado em março e antecipou o 13º para abril e maio. Em 2025, o Decreto 12.425 repetiu praticamente o mesmo texto e novamente estabeleceu o pagamento em abril e maio. 2 anos seguidos com a mesma lógica. Isso revela 3 pilares estratégicos. O primeiro é econômico. O primeiro trimestre do ano costuma ser mais fraco para o comércio. Ao antecipar o 13º, o governo injeta bilhões na economia. Estamos falando de dezenas de bilhões de reais circulando rapidamente. Esse dinheiro vai para o supermercado, para a farmácia, para pagar contas atrasadas, para quitar dívidas. E cada compra gera impostos. O dinheiro volta para o sistema em forma de arrecadação.
O segundo pilar é político. São quase 35 milhões de beneficiários impactados diretamente. Isso gera sensação de cuidado, de atenção. Nenhum governo ignora o peso político de uma base desse tamanho. O terceiro pilar é administrativo. Processar o 13º junto com a folha regular de abril e maio é logisticamente mais eficiente do que criar uma folha extra no segundo semestre. É menos custo operacional, menos risco de erro, menos complexidade. Quando você junta esses três pilares, percebe que o padrão não é acaso. É estratégia. Salvo uma crise econômica grave ou uma mudança radical na política fiscal, a tendência é que 2026 siga o mesmo roteiro. Anúncio oficial em março. Primeira parcela em abril. Segunda parcela em maio. E eu afirmo isso com base em dados, não em emoção. Mas existe algo além das datas. Existe o contexto. Existe o que está acontecendo no sistema. Reclamações sobre bloqueios, mudanças no crédito consignado, ajustes internos. Tudo isso acontece ao mesmo tempo em que o 13º é colocado em evidência. Enquanto milhões comemoram o pagamento antecipado, outras decisões passam quase despercebidas. Você precisa entender que informação protege o seu bolso. Quanto mais você entende o mecanismo, menos você cai em armadilhas. E é exatamente por isso que este vídeo não é apenas sobre calendário. É sobre consciência financeira. É sobre não depender de empréstimo para sobreviver. É sobre não transformar o 13º em dívida antes mesmo de ele cair na conta. Eu quero que você reflita comigo. O que você pretende fazer com o seu 13º este ano? Vai quitar dívidas? Vai guardar uma parte? Vai investir em algo necessário? Escreve aqui nos comentários o que você pretende fazer. Porque quando você escreve, você assume um compromisso com você mesmo. Nós não podemos mais aceitar viver reféns de juros altos, de crédito fácil que vira armadilha, de decisões tomadas sem planejamento. O 13º salário pode ser uma ferramenta de reestruturação financeira, se usado com estratégia. E agora que você já entendeu o padrão, as regras, os erros e os pilares, na continuação eu vou aprofundar ainda mais sobre os bastidores, sobre valores estimados e sobre o que pode realmente surpreender em 2026. Então agora que você já entendeu o padrão, as regras e a lógica por trás da antecipação, nós vamos avançar para algo ainda mais profundo. Porque não basta saber que pode ser abril e maio. Você precisa entender o impacto real disso na sua vida e o que pode estar sendo construído silenciosamente nos bastidores enquanto toda a atenção está voltada para o 13º. Quando o governo antecipa o pagamento, ele cria uma onda de alívio imediato. Milhões de aposentados e pensionistas respiram mais tranquilos. Contas são pagas. Dívidas são renegociadas. Compras que estavam adiadas finalmente acontecem. O comércio sente o reflexo quase que instantaneamente. Mas junto com essa sensação de alívio, surge também um movimento paralelo que quase ninguém observa com atenção. Sempre que há grande circulação de dinheiro, o sistema financeiro se movimenta com ainda mais força. Bancos intensificam ofertas. Financeiras aumentam campanhas. O crédito consignado ganha destaque. E é exatamente nesse momento que muitos acabam comprometendo uma parte do próprio futuro financeiro sem perceber. Existe uma narrativa que se repete todos os anos. Primeiro vem a notícia da antecipação. Depois vem a euforia. Em seguida, surgem as propostas imperdíveis. E quando a segunda parcela chega, parte do dinheiro já está comprometida com parcelas futuras. É um ciclo silencioso. E aqui está um ponto crucial que você precisa entender. O 13º salário não é dinheiro extra. Ele é parte do seu rendimento anual, apenas pago de forma concentrada. Quando você antecipa com juros ou compromete com dívidas desnecessárias, você está basicamente diminuindo a sua própria margem de segurança financeira. Agora vamos falar de valores. O montante total pago nos últimos anos girou na casa de dezenas de bilhões de reais. Se mantido o padrão, 2026 deve repetir números semelhantes, podendo até superar dependendo de reajustes e da quantidade de beneficiários ativos. Quanto maior o salário mínimo, maior o impacto global.
E isso reforça ainda mais o interesse econômico e político na antecipação. Para quem recebe um salário mínimo, o 13º tende a acompanhar o valor atualizado do piso nacional. Para quem recebe acima do mínimo, o cálculo segue o valor do benefício mensal. A primeira parcela corresponde a 50% do benefício bruto. A segunda parcela corresponde aos 50% restantes, com possíveis descontos de imposto de renda para quem está dentro da faixa de tributação. É importante lembrar que aposentados com mais de 65 anos possuem faixa extra de isenção no imposto de renda sobre aposentadoria, o que pode reduzir ou até eliminar o desconto dependendo do valor total recebido. Muitos não sabem disso e acabam achando que houve erro quando, na verdade, existe uma regra específica que pode beneficiá-los. Agora preste atenção no cenário macro. Se o decreto vier em março novamente, como ocorreu nos 2 anos anteriores, isso não será apenas uma repetição administrativa. Será uma confirmação clara de que o governo está mantendo a mesma estratégia econômica. E quando um padrão se consolida por 3 anos consecutivos, ele deixa de ser exceção e passa a ser regra de conduta. Mas existe sempre o fator risco. O que poderia mudar esse roteiro? Uma crise fiscal severa. Um contingenciamento orçamentário inesperado. Uma mudança radical na política econômica. Fora isso, a tendência estatística aponta para a repetição do modelo. E é por isso que entender dados é diferente de acreditar em boatos. Enquanto alguns espalham mensagens alarmistas, a análise fria dos decretos anteriores mostra consistência. Decreto publicado em março. Pagamento em abril e maio. Texto quase idêntico. Estrutura repetida. Agora eu quero que você pense estrategicamente. Se você já sabe que existe grande probabilidade de receber entre abril e maio, você pode se planejar desde agora. Pode organizar dívidas. Pode negociar descontos à vista. Pode evitar contratar crédito desnecessário. Pode inclusive reservar parte do valor para emergências. Prosperidade não é apenas ganhar mais. É administrar melhor o que já recebe. E existe algo ainda mais importante. Quando você entende como o sistema funciona, você deixa de ser apenas espectador e passa a ser alguém preparado. Você não se desespera com rumores. Você não toma decisões impulsivas. Você espera a informação oficial e age com racionalidade. Eu sempre digo que conhecimento financeiro é uma forma de independência. Porque quando você entende o mecanismo, você não é facilmente manipulado por manchetes sensacionalistas ou por ofertas agressivas de crédito. 2026 pode ser um ano de reorganização para muita gente. Um ano de ajuste. Um ano de reconstrução financeira. E o 13º salário pode ser a peça-chave dessa virada, se for utilizado com consciência. Talvez você esteja enfrentando dificuldades. Talvez o orçamento esteja apertado. Talvez a inflação tenha pesado nas suas contas. Mas a informação correta já é um primeiro passo para recuperar o controle. Então eu reforço, não trate o 13º como sorte inesperada. Trate como ferramenta estratégica. Planeje antes de receber. Defina prioridades. Evite decisões no impulso. Se o decreto confirmar o padrão, você já estará preparado. Se houver qualquer mudança, você saberá analisar com calma porque entende o histórico. E é assim que nós entramos em 2026 com outra mentalidade. Não aceitando sobrar pouco no fim do mês. Não aceitando depender apenas de empréstimos. Não aceitando decisões que nos coloquem cada vez mais endividados. Escreve aqui nos comentários junto de coração se você decide assumir uma postura diferente este ano. Se você decide buscar entendimento antes de agir. Porque prosperidade começa na consciência. O 13º salário de 2026 não é apenas uma data no calendário. É um movimento econômico. É uma estratégia governamental. Mas, acima de tudo, é uma oportunidade para você reorganizar sua vida financeira. E agora você não tem apenas uma previsão. Você tem contexto. Você tem padrão histórico. Você tem estratégia. E tem clareza para agir com inteligência quando o dinheiro cair na sua conta.